Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está sob novo comando. Tomou posse como presidente da SBPC o filósofo, professor titular da cadeira de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, cientista político, escritor e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, com quem nós vamos conversar nesse momento. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, Janine, antes da gente começar a falar sobre seu novo desafio à frente da SBPC, eu gostaria de repercutir com você a morte, infelizmente, do filósofo José Arthur Gianotti. Ele morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, e aproveitamos para expressar nossos profundos sentimentos à família. Ele que também era professor aí da faculdade da USP, não é isso? É uma perda para o pensamento crítico brasileiro, professor? Claro que é. O Gianotti é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo, assim, em várias áreas, assim, na lógica, no estudo de Marx, que não hesitou em entrar em polêmicas, assim, que, enfim, às vezes até ásperas com outras pessoas, enfim, que deixou uma contribuição importante com vários livros, com bastante gente que ele formou, sobretudo a partir do SEBRAP. Então, há muitos professores universitários no Brasil na área de filosofia que são discípulos dele, que seguiam a linha dele. Então, é realmente uma lástima que ele tenha falecido, e fazia tempo que não tinha notícias dele. Então, não sei o que aconteceu, como que foi, mas é realmente uma perda, né? Perfeito. Janine, você assume a presidência da SBPC num contexto político, econômico, social, sanitário trágico no país, né? Extrema-direita no poder, desemprego, fome, desmatamento, queimadas, uma pandemia que já ceifou aí a vida de mais de 550 mil pessoas. Nesse cenário trágico, quais as prioridades da SBPC diante também do desmonte na política educacional que atinge de forma drástica as universidades, professores, cientistas, enfim, são muitas as frentes de batalha, Janine? São. Quer dizer, primeiro de tudo, nós temos que lutar para manter ou recompor orçamentos que estão seriamente prejudicados. Quer dizer, a gente tem agora esses dias o apagão do CNPq, ou seja, a plataforma Lattes e vários serviços CNPq não estão sendo acessados. Tudo segundo a informação que temos, que foi divulgada pela presidência do CNPq, que está lidando com o assunto, dando informações à comunidade, o que é positivo. Segundo as informações que temos, queimou uma placa. Então, esperamos que isso não tenha afetado nada do que seria o equivalente do disco rígido, da base de dados. Agora, há questões que se colocam, quer dizer, há um corte de verbas promovido basicamente pelo Ministério da Economia em todas as áreas, e há constantemente um conflito entre o Ministério da Economia, as agências de fomento, o CAPES, CNPq, a FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia, todos esses procurando preservar os seus orçamentos já minguados, já muito reduzidos em relação ao apogeu que se chegou por volta de 2013 e que depois foi declinando pronunciadamente desde a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Então, nós temos uma situação complicada, quer dizer, eu faço paralelo com o supercomputador Tupã. O Tupã, que está no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um supercomputador que foi adquirido em 2011, que faz, se não me engano, 30 mil cálculos por segundo. Então, ele permite uma previsão do tempo, uma previsão climática muito acurada, o que é extremamente importante para a agricultura, a pecuária e o turismo, essas três atividades econômicas, como também para todos nós. Quer dizer, se você quer pensar se no fim de semana você vai viajar para a praia, é bom você ter uma previsão se você vai agasalhada como está agora, ou se você vai poder se beneficiar do sol. Quer dizer, beneficia toda a sociedade, mas, sobretudo, três atividades econômicas importantes. O agronegócio responde uma parte substancial do PIB brasileiro, o turismo é uma área em expansão no mundo todo. Então, se você deixa um supercomputador que faz previsão do tempo sucumbir, você tem um prejuízo gigantesco. E o que é o problema do Tupã? Assim, são dois problemas. Primeiro, ele precisaria ser trocado, porque como ele é hiperutilizado, ele tem uma vida útil relativamente curta. Já faz vários anos que ele está se mantendo graças ao esforço do pessoal do INPE
no sentido de preservar a máquina, mas já deveria ter sido trocado. Agora, a conta de luz dele é elevada, é 5 milhões de reais por ano. E o problema foi justamente não se pagar a conta de luz, não haver verba para pagar a conta de luz, e a gente poder perder esse instrumento de previsão do tempo, assim, simplesmente por não pagar a conta. Eu faço a comparação com colocar óleo no motor do seu carro. Você compra um carro bom e não coloca óleo. Você economiza R$ 100, R$ 200, e aí funde o motor. E aí o seu carro não circula. E você perdeu uma máquina que pode valer 50 mil, 100 mil, pode valer mais de R$ 1 milhão, se for uma Lamborghini, carro muito chique. Mas em todos esses casos, ou você dá uma manutenção, ou você não faz. E a mesma coisa vale para toda a área de ciência e tecnologia. Ou você tem jovens que estudaram, que começaram a fazer mestrado, doutorado, estão sem bolsa. Bolsas foram reduzidas em número, o valor de bolsas não é registrado há vários anos, as bolsas têm um valor baixo, R$ 1.000 e poucos a bolsa de mestrado, doutorado é mais, mas não é muito mais. Então, que você tem uma pessoa na faixa de, sei lá, dos 25 anos, muitas vezes, que está com uma bolsa desse valor ou até sem bolsa. Então, resultado, você tem talentos que estão migrando, você tem gente que está deixando o Brasil, numa proporção que não havia antes. Brasileiro não faz brain drain, brasileiro não tem evasão de cérebros, comparada com a da Índia ou da Argentina. São nossos parceiros, Índia no BRICS, Argentina no Mercosul, mas são países que têm uma tradição de evasão de cérebros e até sabem lidar com isso. Agora, o Brasil não tem essa tradição. O brasileiro dificilmente deixa o país, ou pelo menos uma proporção muito menor. Realmente, o brasileiro faz o possível para ficar aqui, mesmo em condições adversas, em vez de aceitar o primeiro convite para ir para um laboratório em que, num estalar de dedos, ele consegue o material do que ele precisa, que é mais difícil, mais batalhado, mas o povo gosta do país, gosta dessa batalha, luta aqui, e isso está sendo cortado. É como se você estivesse cortando, sentado num galho e cortasse o galho, para pegar uma velha imagem de desenho animado, né? Então, nós estamos numa situação delicada. Então, a prioridade da comunidade acadêmica, que tem na SBPC uma de suas principais organizações representativas, é manter e recompor os orçamentos, é a prioridade, e fazer que o foco volte para certas áreas, são as áreas históricas de atuação da SBPC, a ciência, claro, a cultura, que com ciência faz o nome da nossa revista Ciência e Cultura, a tecnologia, que é vital para o desenvolvimento econômico, a saúde, o meio ambiente, a inclusão social. Quer dizer, todas as áreas juntas, elas compõem uma possibilidade de crescimento econômico e social muito importante. E isso está sendo descuidado atualmente, para dizer o mínimo. Exato. E, portanto, a inclusão social é prioritária para o desenvolvimento do país, não é isso? Seríamos muito melhores se houvesse essa inclusão, né, Janine? Sem dúvida, tem o lado de justiça, mas é bom também pensar um lado pragmático nisso daí. Se você tem, como eu calculo, umas 30% de pessoas na população brasileira que têm as oportunidades de moradia, alimentação, transporte, educação, saúde, umas 30% de pessoas que têm, então, oportunidades de realizar suas potencialidades, seus talentos, suas capacidades, e você tem 70% que estão mais ou menos, mas a maior parte mais, à margem dessas potencialidades, você então está tendo um desperdício de talentos. Quer dizer, quantos são os possíveis médicos, engenheiros, advogados, cientistas, pesquisadores, artistas, até mesmo empresários, que moram em comunidades pobres, às vezes paupérrimas, miseráveis, e cujo potencial jamais foi identificado, quanto mais será realizado. E se com 30%, vamos dizer, da sua capacidade, imagina alguém que tem 30% de capacidade realizada e 70% de capacidade ociosa. Se com 30% a gente chegou a ser a 7ª economia do mundo, 11º país em produção científica qualificada, imagina se a gente subir de 30% para 60%, 70%, 90% e um dia chegar a 100%. Quer dizer, 100% é mais difícil, mais demorado, mas você pode ter um governo que diga: no espaço de um mandato, nós vamos tentar subir a 50%, 60% e vamos deixar
as sementes para isso crescer cada vez mais, né? Agora, para isso, você tem que ter um protagonismo da inteligência no poder político. Você tem que dar uma valorização muito grande à ciência e a tudo que ela descobriu. E são questões, às vezes, novas. Por exemplo, você compara com o começo do século, hoje a questão do meio ambiente é muito mais relevante nos corações e mentes, na reflexão científica, do que 20 anos atrás. Já se sabia do aquecimento global, já se sabia da biodiversidade amazônica, mas hoje a gente avançou muito nas potencialidades e também num risco. O risco grande que a gente tem hoje é a transmissão de vírus da floresta para o mundo urbano, tipo AIDS, tipo coronavírus. Então, você tem que saber lidar com isso, entende? Quer dizer, e tudo isso é um mapa de ação que a gente tem que desenhar. Com certeza. E falando nesse desenho, né, um novo desenho aqui para o Brasil, você assume a presidência da SBPC com apoio de ex-presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e além de grandes nomes da ciência brasileira, né? Isso é importante também para um trabalho coletivo, no sentido mais amplo para o país, com essa base de apoio, para se dizer aí o trabalho de reconstrução nacional, Janine, e popularizar também a ciência. Popularizar a ciência, o ponto básico, o ponto primeiro é o seguinte: você tem uma parte da população que acredita na Terra plana. A gente não sabe se são 5%, são 20%, mas de qualquer forma é um erro. Agora, quem acredita na Terra plana, mesmo assim é capaz de usar um Waze, usar um GPS, e pressupõe satélites rodando em torno de uma Terra que é redonda. Quase redonda, né? Não é exatamente uma bola. Então, o que você tem? As pessoas se beneficiam dos resultados da ciência sem conhecer o espírito científico. Você não tem que fazer todo mundo conhecer ciência. Isso é uma parte da população que vai conhecer. Mas espírito científico, espírito crítico, saber avaliar uma notícia, uma informação e procurar ver se ela tem razão ou não. Quanta gente recebe correntes de WhatsApp que dizem besteiras arrematadas e não sabe, e nem lhe ocorre dar um Google para chegar se aquela notícia é verdadeira ou não, entende? Quer dizer, nós precisamos, então, fazer crescer o espírito científico. Isso, a divulgação científica, a população em geral, a educação científica, para quem está estudando na educação básica ou no ensino superior, é fundamental. Mas acho que é, sobretudo, esse espírito de você, quando tem uma informação, não confiar simplesmente na pessoa que informou, mas checar a informação. Isso é muito importante. Muito bem. Janine, a gente está no finalzinho, mas eu queria muito repercutir contigo o que aconteceu com a Simone Biles, né? Ela desistiu aí da final individual geral nas Olimpíadas de Tóquio, ela se posicionou, ela falou que está cuidando da saúde mental dela, falar sobre isso é importante. Como é que você viu esse posicionamento da Simone Biles? Eu comentei isso ontem no Facebook, porque o Globo, a esse propósito, o jornal Globo, tratou de 10 atletas conhecidos, inclusive o Diogo Hipólito, brasileiro, que tiveram situações equivalentes. Recentemente, uma grande tenista parou no Roland Garros porque ela não dava conta de dar entrevista. Não dava conta. E há uma imposição de dar entrevista, há toda uma hiperexposição das pessoas que não é positiva para todo mundo. Há pessoas que não aguentam essa hiperexposição. Então, por um lado, você tem quem se deleita na construção de si próprio como subcelebridade. Você está cheio disso no Instagram, por exemplo. O Instagram vamos dizer, o celeiro disso. Gente jovem, bonita, que se apresenta e que tem um número de seguidores, às vezes na ordem dos milhões, que você nunca ouviu falar antes. Se você der um Google, só vê referência ao Instagram e vê que às vezes são modelos, às vezes são pessoas que estão, de alguma forma, desfrutando dessa popularidade e até monetizando isso. Então, você tem isso de um lado. E você tem pessoas que não suportam esse tipo de vida. Não suportam, não querem que os outros se metam na sua vida, não querem que os outros saibam se você está namorando ou não está namorando, se você gosta disso ou gosta daquilo, que é uma coisa inteiramente legítima.
E acho que essa superexposição tem causado muito drama, até porque as pessoas que são assim muito expostas, elas são por vezes cobradas. Tem todo um monte de gente à volta propondo formas de aumentar a exposição, de monetizar essa exposição, e essas pessoas têm muito pouca atenção, às vezes, aos valores do seu potencial, vamos colocar entre aspas, cliente. Então, você se torna... Veja, por exemplo, a Fadinha, essa menina encantadora, a Raíssa Leal, que ganhou a prata no skate. Você veja, a menina tá numa ótima, ela não quer... Ela conseguiu uma exposição muito natural, ela terminou tudo, fez o quê? Fez uma dança de TikTok. Claro que é uma forma de exposição, mas é uma forma de exposição quase infantil, é uma brincadeira. E ela tem esse nome de Fadinha, por quê? Porque tem um vídeo dela, acho que com 7 anos de idade, fazendo skate, é muito legal o vídeo, até porque ela aparece 2 vezes caindo, né? Quer dizer, não é uma história, vamos dizer, de sucesso ininterrupto, é uma história de empenho, garra, etc. Então, você tem formas de lidar com isso que são muito diferentes, e a gente tem que respeitar a psique. A gente está numa sociedade em que a psique é muito difícil de ser levada em conta. Inclusive é engraçado porque quando você entra no Instagram e começa a ver as fotos dessas subcelebridades, vamos chamar assim, pessoas que só conhecem pela foto, você vê um monte de comentário do lugar comum, autoajuda, assim, se você tiver garra, você consegue o que quer. Não é verdade. Você pode ter toda a garra e não conseguir o que quer, porque não há condições econômicas, não há condições sociais, porque a competição é muito árdua, porque você eventualmente é uma pessoa mais sensível e não aguenta todo esse estresse. Então, tudo isso acontece. Então, acontece muito, né? Você veja, um caso de uma pessoa que teve muita exposição, que ganhou com a exposição de si própria, e fez questão de fazer isso, foi a Andressa Urach. E lembra, quando ela sucumbiu a isso, passou pessimamente, ficou muito mal. Quer dizer, ela sofreu muito com isso. E era uma pessoa que tinha vestido a camisa da superexposição. E não mesmo ela não aguentou. Então, imagina pessoas que são mais delicadas, que não vão por aí. Essas pessoas têm que ser respeitadas. Muito bem. Renato Janine Ribeiro, ele que é o novo presidente da SBPC, filósofo, professor da USP, muitíssimo obrigada pela sua participação e até uma próxima, Janine. Um beijo. Até uma próxima, é um prazer em vê-la, então. E tudo de bom para todos que estão nos acompanhando. E viva a ciência, viva a democracia, viva a vida, né? Tudo Viva! isso. Um beijo. Então. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.